pessoal, vamos para a aula 233, princípio de Pascal. Vamos lá, princípio de Pascal. Primeiro, vou começar enunciando o princípio. As variações de pressão em um ponto de um líquido. Esse líquido tem que ser incompressível, ele não pode sofrer variações de volume. É transmitida integralmente para todos os pontos desse líquido. Tá? Então, sempre que eu tiver uma variação de pressão, essa variação vai ser transmitida para todos os pontos desse líquido. Como assim? Como assim, professor? Não entendi. Vou te explicar. Eu quero que vocês imaginem um sistema em que temos um cilindro com um êmbolo móvel, tá? Por exemplo, uma seringa, essa que tu aplica injeção, eu sei que vocês adotam uma injeção, a criança adora, né? E aí nós vamos imaginar com um líquido aqui dentro, só que nós vamos fechar a saída, a gente não vai poder deixar o líquido aqui. Então eu tranco ali, ponho um obstáculo e tranco a saída de líquido. Vamos supor que dentro desse líquido, ali nesse sistema, né, cilindro com êmbolo e líquido, nós temos dois pontos. Vamos supor, só para vocês entenderem o princípio, que a pressão no ponto A seja, vou inventar aqui um valor, não interessa, 20 Pascal. E no ponto B a pressão seja 40 Pascal. Tá? Então a pressão aqui é uma pressão, tá, que existe ali naqueles dois pontos. Tudo bem. Aí, alguém chega aqui e aperta esse êmbolo. Como tá fechado aqui, o êmbolo não vai descer, mas eu vou apertar, eu vou pressionar nessa parte de cima. O que é pressionar? Eu vou fazer uma força nessa área aqui desse êmbolo. Então vai ter uma força ali aplicada. Vamos supor que essa pessoa que fez essa força nessa área fez um acréscimo, ó, uma variação, um acréscimo de pressão. E esse acréscimo de pressão, esse delta de pressão que a pessoa vai fazer, esse aumento de pressão, que é um delta positivo, seja, por exemplo, um aumento de pressão de 10 Pascal. Vou supor isso. O que o princípio está dizendo é que todos os pontos do líquido será transmitida essa pressão, esse acréscimo. Então, não só essa região, mas todos os locais, inclusive o ponto A e o ponto B. Então a pressão no ponto A não será mais 20. Será quanto? Qual foi o acréscimo de 10? Então a nova pressão em A será 30 Pascal. A nova pressão em B, que era de 40, será de 50 Pascal. Então aquele acréscimo de pressão A, se um ponto aumentou a pressão, todos os pontos do líquido, todos os pontos nas laterais, aqui embaixo, todos os pontos aumentarão igualmente, integralmente a pressão. Aí vai me dizer, oh, tudo bem, legal, entendi. Agora vai me dizer assim, tá, e daí? Para que serve isso aí? Ah, para que serve? Olha que espetacular máquina foi inventada a partir do princípio de Pascal. É a chamada prensa hidráulica. A prensa hidráulica é a grande aplicação do princípio de Pascal. Essa prensa hidráulica, ela funciona da seguinte maneira. Vai ver, já vou te dar um exemplo do que é, na vida real, uma prensa hidráulica. Mas se baseia assim, eu tenho que ter um sistema em que eu tenho aqui, ó, nós vamos colocar um líquido, e esse líquido aqui, ele vai fazer o seguinte, olha só, vou colocar um líquido aqui dentro. Geralmente esse líquido é um óleo que daí já lubrifica, tá, o sistema. Então eu vou colocar um líquido aqui dentro, um óleo, por exemplo, tá? Isso aqui, ó, estará no mesmo nível, inicialmente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um êmbolo móvel desse lado e um êmbolo móvel desse lado. Aí eu vou aplicar uma força desse lado aqui
no sentido que esse ângulo ele tende a descer e empurrar esse líquido aqui. Vou fazer desse lado uma força F1 nessa área A1. Bom, quem fez uma força numa área, tu já sabe. Nesse lado foi exercida uma pressão, teve um delta de pressão aqui, teve uma pressão nesse lado 1, P1. Nós sabemos que P1 é o quê? P1 é a força que eu fiz no lado 1 pela área 1. Mas o princípio de Pascal me diz o seguinte, esse acréscimo aqui de pressão que eu fiz será transmitido para todos os pontos. Então todos os locais desse lado sofrerão esse acréscimo de pressão P1. Então esse lado aqui vai ser empurrado com uma força F2 nessa área, porque aqui geralmente é cilíndrico essa seção aqui, então vai ser uma seção que é uma seção circular. Então eu vou ter aqui uma pressão P2. Pelo princípio de Pascal, se aqui eu fizer uma pressão, sei lá, de 1000 pascais, aqui vai ter que ter um acréscimo de 1000 pascais, ou seja, a pressão P2 será igual à pressão P1. Aí tu me diz, tá, ainda não entendi a moral. Agora tu vai entender que se P1 vai ser igual a P2, pelo princípio de Pascal, o acréscimo que eu fiz aqui acresce do outro lado e em todos os locais, eu vou ter que F1 por a área 1 é igual a F2 por área 2. Isso aqui matematicamente está representado uma proporção direta entre a força e a área. Como assim? Olha lá a aula de proporção direta. Quando a razão for uma constante, nós temos uma proporção direta. Isso significa o seguinte, vou te dar um exemplo numérico para tu entender isso, tá? Eu vou aplicar desse lado aqui, aqui tem uma área de 1 centímetro quadrado, vou te dar um exemplo numérico. E a área aqui vai aumentar, para 100 centímetros quadrados. Eu vou fazer uma força relativamente pequena, 5 newtons. 5 newtons é uma força que eu faço para segurar 500 gramas. Então é uma força relativamente pequena desse lado. Agora, eu sei calcular a pressão desse lado. Força 1 por área 1. Tá aqui, ó. 5 newtons por 1 centímetro quadrado. Então 5 newtons por centímetro quadrado. Esse acréscimo de pressão, 5 newtons por centímetro quadrado, vai ter que ser transmitido para todo o líquido. Inclusive desse lado aqui vai ter que ter 5 newtons por centímetro quadrado de acréscimo. Mas para que isso aqui, para que o princípio de Pascal seja contemplado, quanto deverá ser a força? Notem que aqui eu vou te mostrar por proporção direta. Da área 1 para a área 100 centímetros quadrados, quantas vezes multiplicou? De 1 para 100 multiplicou por 100. Então, para que eu tenha aqui uma proporção direta, se a área multiplicou por 100, a força deverá multiplicar por 100 também. Isso significa que essa força aqui terá que ser quanto? Vezes 100? 500 newtons. Opa! Aqui já é a força para segurar um corpo de 50 quilogramas. Como assim? Então eu faço uma força de um lado equivalente a segurar um corpo de 500 gramas e sai do outro lado equivalente a segurar 50 quilogramas? Isso mesmo. Isso mesmo. Ponho aqui uma força e ela é multiplicada. Eu tive uma máquina. Lembra que uma máquina tu faz uma força e sai mais força? Então nós temos uma máquina aqui, uma máquina hidráulica. Inclusive a vantagem mecânica, o que é a vantagem? O número de vezes que a força aumentou. Foi 100 aqui, 100 vezes. Aumentou 100 vezes. Notem que não houve um aumento de pressão. O aumento que houve foi de força. A pressão é igual pelo princípio de Pascal. Isso se chama prensa hidráulica. Legal, né? Notem aqui, vamos confirmar? Vamos confirmar? Vamos pegar aqui e calcular a pressão 2. A pressão 2 é a força 2 pela área 2. Força 2, 500 newtons. Opa, 500 newtons por 100 centímetros quadrados.
corta dois zeros com dois zeros, 5 newtons por centímetro quadrado. Tá aqui. Mesmo acréscimo aqui é transmitido para o outro lado. Legal, né? Onde é usado isso? Freio hidráulico. Freio hidráulico. Pessoal, os freios, quando tu aperta no freio, olha só. Tu aperta lá com o pé no freio para frear o teu carro, teu, sei lá, caminhão. Quando tu aperta no freio, tu faz uma força F. Tu acha que é a tua força da tua perna ali que segura a roda do carro? Não, pelo amor de Deus. Imagina, se fosse assim, tu meteria o pé direto no chão, né? Se tu fosse forte o suficiente, né? Lembrou dos Flintstones? Eu sei. Tá? Aí o seguinte, não, tu faz uma força F, temos uma prensa hidráulica que multiplica várias vezes a força e tem lá um sistema de pastilhas de freio, de lonas ou pastilhas de freio, que segura a roda multiplicada N vezes a força que tu fez. Tá? Sistema de prensa hidráulica. Esse é um exemplo. Tem vários outros exemplos. Por exemplo, já viu em posto de gasolina tem um elevador de carro? Esse elevador, ele eleva o carro e ao elevar o carro, né, para trocar óleo, fazer algum conserto, esse elevador também é uma prensa hidráulica. Macaco hidráulico. Um macaco hidráulico, tu faz uma força no macaco e ele começa a elevar o carro. Porque o que acontece aí? Nós temos uma prensa hidráulica. Tu, com a tua força do teu pé, tu começa a elevar o teu carro. Não é com a tua força, é uma máquina chamada macaco hidráulico que vai erguer o carro. Agora, algo a se destacar. Vamos destacar algo aqui. Às vezes, como isso aqui é cilíndrico, né? A seção é circular, às vezes se pede a relação não das áreas e de força, se pede com o diâmetro ou raio, geralmente diâmetro. Como é que é a área de uma seção circular? A área não é π vezes raio ao quadrado? Agora, o raio, ó, vamos lembrar, daqui é a seção circular, aqui está o raio. Se eu quiser calcular a área, πr ao quadrado. Diâmetro é o dobro do raio, ó, diâmetro é o dobro do raio. Então, dzão é o raio sobre 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Então o raio é o diâmetro sobre 2. Então se eu colocar aqui nessa expressão diâmetro sobre 2, eu posso calcular também, ó, π diâmetro sobre 2 ao quadrado, ou seja, também eu posso calcular a área em função do diâmetro. Diâmetro aqui desse cano e desse cano. Agora, notem a proporção entre área e diâmetro. É direta, quadrática, ou simplesmente uma proporção quadrática. Isso significa quadrática. Isso significa que se o diâmetro dobrar, a área multiplica por 4. Se o diâmetro triplicar 3 ao quadrado, multiplica por 9 a área. Se o diâmetro multiplicar por 5, 5 ao quadrado, a área multiplica por 25. Agora eu vou te fazer a pergunta ao contrário. E para que a área tenha aumentado 100 vezes daqui para cá, para que a área tenha aumentado 100 vezes, o diâmetro deve ter aumentado por... Responde aí, vamos ver. Que número que eu ponho ao quadrado para o diâmetro que dá 100? 10! Isso aí, que respondeu 10 acertou. Então olha aqui a constatação do que eu acabei de falar. Vamos usar esse exemplo. Se a área 1, a área 2 é 100 vezes a área 1, tu até se tu quiser, tu pode substituir essas formulazinhas aqui dentro e concluir que o diâmetro 2 é 10 vezes o diâmetro 1. Como assim substituir essas formulazinhas ali dentro? Olha aqui, ó. Π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4 é igual a 100 vezes π diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. O π com o π de um lado simplifica, o 4 também. D2 ao quadrado é igual a 100 D1 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Botar a raiz desse lado e raiz quadrada desse lado. Raiz quadrada de D ao quadrado, D2 ao quadrado, D2. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de D1 ao quadrado, D1. Tá ali.
Então, o diâmetro 2 é 10 vezes o diâmetro 1, tá certo? Agora, é possível, última pergunta, falarem também do deslocamento desse êmbolo. Esse êmbolo ele pode se deslocar aqui um ΔX, um ΔY, sei lá eu, ΔS. Tanto faz, um deslocamento ΔS1. Esse deslocamento aqui vai ser um ΔS2 menor. Por que menor? Tenho duas maneiras de falar do deslocamento. A primeira maneira é o seguinte. A primeira maneira, vou apagar aqui em cima para a gente ter um espacinho. A primeira maneira de falar do deslocamento do êmbolo é falar do volume. Se eu diminuir um determinado volume aqui, como não está entrando líquido nem saindo líquido, o delta de volume no lado 1 será igual ao delta de volume no lado 2. Volume é a área da base, A1 vezes delta S1 é igual a A2 vezes delta S2. Então, aqui eu tenho uma proporção inversa. O que é uma proporção inversa? Se aqui, ó, nota que é 100 vezes essa área, né? Então, se aqui eu deslocar, sei lá, 10 centímetros para baixo, aqui eu vou ter que deslocar 100 vezes menos, ou seja, 0,1 centímetro para cima, desloca bem pouquinho. Então, proporção inversa entre os deslocamentos dos êmbolos, quando existir. O que mais? Eu poderia falar também, a mesma justificativa, falar dos trabalhos. Se eu tenho força e deslocamento ΔS, eu tenho um trabalho. Pensando aí que não há perdas por atrito, eu diria o que sobre o trabalho? O trabalho do lado 1 sem perdas por atrito. O trabalho do lado 1 tem que ser igual ao trabalho do lado 2. Por quê? Tu tá criando energia? Não. Isso aí não pode. É contra o que? O princípio da conservação de energia. Eu estou ganhando em força, mas eu perderei em deslocamento. Como é que eu vou ver isso? F1 vezes delta S1 é igual a F2 vezes delta S2. Ó, trabalho, força vezes deslocamento de um lado é igual a força vezes deslocamento do outro. Novamente, proporção inversa. Onde tem mais força, aqui tem que ter menos deslocamento para ter o mesmo trabalho. Então, era isso aí sobre o princípio de Pascal. Até a próxima aula. Aquele